Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos fazer um pouquinho mais de vetores, simplesmente tentando entender a posição geométrica, né? A formação geométrica da soma de vetores. E às vezes cai nos vestibulares, né, como ilustrações, figuras geométricas de soma ou subtração de vetores, e o aluno não sabe, não entendeu isso através dos livros didáticos, acaba confundindo as coisas e respondendo errado. Gostaria de ressaltar a vocês, alunos, que o nosso espaço, ele tem uma parte do nosso trabalho dentro do nosso canal voltado para desenvolvimento pessoal. Lá existem alguns vídeos relatando o que é ser inteligente, ou seja, são dicas poderosas de quociente de inteligência emocional que vai ajudar você a ampliar sua capacidade cerebral de aprendizagem. Bem sabemos que a nossa preocupação hoje não está mais tanto direcionada a conteúdos, né, teoremas, axiomas ou macetes para você aprender. A nossa preocupação é como você aprende mais e melhor. E por isso que a gente sempre dá as aulas de forma descontraída, com um bate-papo, procurando esclarecer alguns fatores. Entra na nossa página, dê um like em nossos vídeos, se inscreve no nosso canal e vai na parte desenvolvimento pessoal. Lá tem vários vídeos de dicas poderosas para você melhorar seu desempenho cerebral, que tem mais a ver com o seu comportamento e com as suas atitudes no dia a dia do que da forma como você estuda, com a quantidade de matemática que você tem na cabeça, tá certo? Então, vamos lá. Falando de soma de vetores, né, nós precisamos estabelecer uma condição de relação entre eles, tá? Veja bem que nós vamos falar a respeito do valor soma geometricamente. Nós vamos procurar se preocupar aqui com a soma vetorial, mas no seu aspecto geométrico. Depois nós vamos falar na soma algébrica, tá certo? Então tá aqui, ó. Dado dois vetores V1 e V2 no espaço vetorial de coordenadas cartesianas, todo vetor vem de coordenadas cartesianas x, y, representados pelos segmentos orientados abaixo, é denominado soma de vetores V1, V2 e se indica por V de S, vou chamar de V de S aqui, vetor soma, V1 mais V2, aqui eu tenho um vetor V1 e aqui eu tenho um vetor V2, certo? Imagine, alunos, que nós tivéssemos, tá, esses dois vetores no plano cartesiano, correto? Esse vetor nessa direção, esse vetor nesse sentido. E eu desejasse somá-los no modelo, no formato como eles estão aqui, tá certo? Então, eu vou pegar a minha régua, tá certo? Tá aqui minha régua, porque eu quero fazer isso aqui da melhor forma possível para que você possa compreender. E vou usar o instrumento aqui de medida para que não possa sair de forma distorcida. Vale lembrar que nosso objetivo aqui não é desenhar bonito, tá? Mas esse aqui eu vou fazer questão. Então, esse vetor aqui, o V1, ele tem essa cara aqui, ó, tá? Eu vou desenhar ele aqui, correto? Em branco, tá aqui, o vetor V1. Eu quero somá-lo com o vetor V2. Como ficaria geometricamente a minha soma com o vetor V2? Então, o vetor V2, ele tem essa cara aqui, ó, esse formato. Então, o vetor V2 vai ter essa cara aqui, vetor V2, certo? Correto? Eu preciso fazer um desenho de representação, já que a minha preocupação é geométrica, tá certo? Bom, coloquei eles, né, num ponto O, que é o ponto de origem dos dois vetores, para poder representar esse vetor soma, tá certo? E como que eu vou representar isso? Olha só, tá vendo esse vetor V1? Eu vou projetá-lo paralelamente ao vetor V2 aqui, ó, com o mesmo modo, mesmo sentido. Alunos, deixa eu só apagar esse vetor V1 aqui e vou desenhá-lo aqui, tá? Nas mesmas características da forma original, tá? Aqui, ó, tá? Vamos fazer de régua aqui, para você entender. Aqui, alunos, ó,
Estou desenhando o vetor V1 aqui para a gente usar o espaço ali, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou trazer esse vetor até, né, ele paralelamente, até o vetor V2 aqui, ó, correto? Então, esse vetor V2, V1, né, ele vai vir aqui. Esse aqui é o vetor V1, correto? E o vetor V2, vou projetá-lo, ó, aqui no segmento original dele. Então, o início do vetor V2, né? A origem do vetor V2 vem até o segmento aqui do vetor V1, final do vetor V1. No encontro das duas pontas do vetor, das duas setas, eu tenho o vetor soma, ó, representado do vetor soma. Então, o meu vetor soma, correto, é representado por essa seta maior em laranja. Isso se o vetor tem essa direção e esse sentido, os dois vetores nessa direção e nesse sentido. Eu respeitei, ó, a direção e sentido dos vetores. Se não dá para você ver aí, a minha lousa é quadriculada. Aqui, ó, esse vetor V1, ele tem 2 quadradinhos horizontalmente e 3 quadradinhos, né? 3 malhas quadriculadas verticalmente. Eu respeitei ele aqui, ó, coloquei ele do mesmo formato. E a mesma coisa eu fiz com o vetor V2, correto? Esse aqui é o vetor soma, que representa o vetor soma. Muitas vezes, nos exercícios de livro didático, aparece desse formato e ele pede para você representar o vetor soma e dá lá as alternativas que representam o vetor soma. O aluno, ele confunde, tá certo? Se ele não souber fazer. Bom, agora eu vou fazer aqui, tá? Vou pegar 2 vetores bonitinhos e vou fazer soma, subtração, né? Vou fazer várias modalidades de soma e subtração para que você possa entender e verificar aí em casa, tá certo? Então vamos lá? Suponhamos que eu tenho 2 vetores agora, certo? Eu vou colocá-los aqui, ó, tá? Vou projetá-los aqui. Eu tenho um vetor V1 aqui, certo? E tem um vetor aqui, V2 nessa direção e nesse sentido, correto? Vetor V2 nessa direção e nesse sentido, com a seta aqui. Veja bem, estamos só com a preocupação geométrica, os desenhos, tá? Como que ele é representado geometricamente. Então, alunos, eu posso fazer o vetor soma número 1, vetor S1, VS1, vetor soma, que é o V1 mais o V2, certo? Correto? Como que vai ficar o vetor V1 mais o V2? Bom, malha quadriculada, o vetor V1 tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos na horizontal, 1, 2, 3, 4 na vertical. Então eu vou colocar a minha régua aqui e projetá-lo até aqui, ó, certo? De tal forma que eu tenho 1, 2, 3, 4 horizontal, 1, 2, 3, 4 vertical. Então ele vai vir aqui, ó, paralelo ao primeiro, olha lá, ó. Olha lá onde vai vir o meu vetor V1 projetado, tá certo? Vetorialmente, correto? Maravilha! Vou pegar o vetor V2 e vou fazer a mesma coisa, eu vou levar lá, ó. Professor Luiz Caio Ferreira, eu preciso levar uma régua no dia do vestibular? Bom, eu acho interessante, seria bom, né? Porque você vai errar menos e vai conseguir com mais precisão isso. Uma reguinha pequena aí de 15 centímetros aproximadamente. Olha lá, ó. No encontro dos dois vetores, eu tenho o meu vetor soma. Olha lá, ó, tá aqui, ó, vetor soma VS1, vetor soma. Maravilha, né? A soma de 2 vetores representado geometricamente nesse espaço. Aqui eu tenho uma origem, tá, alunos? A origem dos 2 vetores eu vou chamar de ponto O. Agora imagina, tá? Professor, eu vi um caso específico aí, né? Um vetor S2 como sendo V1 menos V2. Opa, agora eu tenho uma subtração. O V2 meu agora é negativo. Tá certo? Veja bem, V1 menos V2. Não é V2 menos V1. Fica tranquilo que eu vou fazer cada um de uma cor para você enxergar corretamente. Então é V1 menos V2. Se o vetor
V2 é negativo, em física, sinal negativo em vetores significa sentido oposto. Maravilha. Eu vou pegar o mesmo vetor aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? E vou projetá-lo contrário, tá? Ó, projetá-lo contrário, sentido contrário ao que ele estava. Então ele tem aqui 1, 2, 3, 4, né? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4 com 1, 2, 3, 4, com um para cima. Então ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó. Olha lá, ó. Vendo, alunos? Maravilha. Esse vetor V2, ele é menos V2, ó. Correto? Ele é o vetor menos V2. O que vai acontecer com o V1? O V1 está positivo, então ele continua na mesma direção, mesmo sentido. Correto? Eu vou trazê-lo para cá. Olha só. Olha só que maravilha, ó. Vou trazê-lo aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, correto? Correto? Então ele vai vir aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lá em cima. Olha lá de onde ele vai, ó. Olha lá. Certo? Maravilha, não? E aí, esse vetor menos será projetado no encontro. Perdão, alunos, é que para desenhar eu não sou profissional, né? E aí a gente tem as nossas limitações. Vamos lá? E como é que fica isso? Ó, olha lá o vetor V2S, que é o vetor V1 menos V2. Maravilha, não? Maravilha. Ah, professor, e como é que ficaria então se eu tivesse como S3 o vetor V2 menos o V1? Opa! Agora o V1 vai ser negativo, alunos. Agora o V1 vai ser negativo. Alunos, para nós termos mais espaço, tá? Eu vou desenhar isso aqui mais, eu vou copiar isso aqui mais embaixo, tá? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, vetor V1, VS1, vetor soma VS1. Quem que era o vetor soma VS1? V1 mais V2, tá? Com as setas aqui indicando vetores. V2 é o VS2. Quem era o meu VS2? Era o vetor V1 menos o V2. Quem é o V3? VS3, que é o que nós vamos fazer agora. Agora eu vou fazer o V2 menos o V1. Certo? Correto? Beleza? Maravilha. Aí. E aí, como é que ficaria o meu V2 menos V1? Ô, alunos, o vetor V1 negativo é só desenhar ele no sentido contrário ao que ele estava. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, olha lá, ó. Ele vai vir aqui, ó. Aí, ó, só desenhar ele contrário, sentido oposto ao seu vetor original. Esse aqui é o menos vetor V1, correto? Esse aqui é o menos vetor V1, tá certo? Bom, eu quero o V2 positivo V1, então o V2 vai manter a sua forma original. Ele vai manter o seu sentido original. Então eu vou trazê-lo, ó. Eu vou trazê-lo para cá. Então ele está aqui, 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui, olha só, maravilha. 1, 2, 3, 4. Ele tem um aqui, ó. Então ele vai vir nessa direção, nesse sentido. V2 positivo. Alunos, olha que esse vetor está paralelo a esse, hein? Tá? Ó. Paralelo a esse, correto? Olha só, agora eu projeto o vetor negativo menos V1 para cá. Olha lá, ó, esse aqui é o menos V1 projetado, correto? E aí, como é que ficaria o nosso vetor V3, VS3? Está aqui, ó, VS3 é eu ter, certo? O VS3 é eu ter o V2 menos o V1. Ah, professor, então agora ficou fácil entender quem seria o meu vetor soma 4, vetor S4, que seria menos V1 menos V2, professor. Eu posso fazer isso aqui negativo, contrário? É lógico que sim. Olha lá, ó, ficou certinho, bonitinho para você entender que se aqui eu tenho dois vetores positivos nessa direção, nesse sentido,
Quando eu faço os dois vetores negativos, são sentidos opostos de ambos os vetores, né? Vai ser o menos V2 com menos V1. Então é só traçar aqui, ó, né? É só pegar esse vetor aqui, ó, já conta aqui direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai pegar um pedaço aqui do outro pedaço da lousa, mas a gente dá uma introduzida aqui, ó. Vamos diminuir só o tamanho desse vetor aqui, V2, né? Menos V2. Trazer o V1 aqui, correto? Perdão, alunos, pela minha falta de precisão aqui nos desenhos, mas o importante é que você entenda o conceito. Olha lá, esse aqui é o vetor S4, que nada mais é que os dois vetores negativos, sentidos opostos. Maravilha, alunos! Aqui os 4 modalidades de vetores, dado 2 vetores no plano cartesiano, né? Dado 2 vetores no espaço vetorial, eu posso somá-los de 4 maneiras, tá? Ah, mas professor, mas aqui está um menos o outro, o senhor está somando? Não. Existe a soma do vetor. Aqui nós estamos fazendo a soma de um vetor com o oposto do outro. É bom lembrar isso, é por isso que eu gosto do bate-papo, né? Porque algumas coisas na matemática foram se perdendo com o passar do tempo. E aí o aluno, baseado em conceitos de macete e tal, vê certas coisas nos livros didáticos e não consegue entender. O que nós estamos fazendo aqui é uma soma do vetor V1 com o oposto de V2. É o oposto. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, V1 mais o menos V2. O menos V2 é o oposto dele, o contrário. Tá certo? Então, tudo aqui é soma. A diferença é que aqui eu estou em a soma dos opostos de 2 vetores. Menos V1 menos V2 é a soma dos opostos dos vetores. Tá certo? Então, é bom que se entenda isso. Tá? Eu estou somando o oposto. E essas coisas se perderam na matemática, o aluno às vezes ele não entende porque, né, determinadas situações pega ele de calças curtas, vamos dizer assim na linguagem popular, no vestibular, e ele não consegue entender por quê. Exatamente por conta disso. Professor, estou subtraindo. Não, é uma subtração, matematicamente acaba sendo uma subtração isso aqui. Se eu colocar números aqui, dá uma subtração. Mas o que nós estamos fazendo aqui, nada mais é que somando o oposto de um vetor ao outro. Tá certo? Então o vetor V1 é positivo, o vetor V2 ele vem com a característica oposta. Então eu estou somando o V1 com o oposto de V2. Essa é a linguagem correta, a interpretação correta, tá certo? Uma outra confusão que os alunos costumam fazer, né? Às vezes, quando eu dou aula no ensino médio, que eu dei a aula no ensino médio, nos cursos de física, cursinhos pré-vestibulares no geral, eu primeiro fazia respeitando, né? Porque eu vejo que o aluno ele tem dificuldade com vetor, tá? E aí, eu começava a fazer essas explanações geométricas, o aluno falava, professor, mas eu aprendi que tem a lei do cosseno para calcular o módulo, né? Que diz, você calcular a soma de 2 vetores, você usar a lei do cosseno, né? Que é V ao quadrado igual a V1 ao quadrado, mais V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1, V2, vezes o cosseno, que eu não vou escrever aqui, vezes o cosseno do ângulo θ. Calma, alunos, calma, certo? O que eu estou fazendo aqui agora, correto? É soma de vetores, o estudo geométrico da soma de vetores. É a representação geométrica da soma. Nós não estamos calculando o módulo. Se eu for calcular o módulo do vetor, aí é mister que eu uso, tá? É mister que eu uso a lei do cosseno para isso. Até porque, até sinalizando aqui, entre 2 vetores V1 e V2 existe um ângulo θ, tá certo? Mas o que nós estamos fazendo aqui é a representação geométrica da soma, que não tem nada a ver com o módulo, tá certo? Na próxima aula nós vamos fazer o módulo da soma dos vetores e aí sim nós vamos fechar com a lei do cosseno. E na outra aula de vetor eu vou ensinar vocês a calcular pela base canônica, que é um outro dispositivo mais fácil para você calcular a soma de 2 vetores e o módulo da soma.
Entendeu? Então, não confunda isso, tá? Aqui é representação geométrica, nós vamos fazer alguns exercícios agora para você entender como é que funciona essa forma geométrica de representar vetores, que está caindo no Enem em formas de ilustrações, né, e exercício. Ele coloca dois vetores lá no plano cartesiano e pede para você indicar qual seta dá a soma dos dois vetores. E aí? É representação geométrica, não tem nada a ver com lei do cosseno, porque a lei do cosseno estabelece o cálculo do módulo. Maravilha, tá certo? Então vamos para um rápido exercício. Essa aula eu vou dar um exercício só para você entender. E aí você pega os exercícios didáticos aí do cadernetão da sua escola, ou apostila, o livro didático, e começa a brincar com a régua de fazer representação vetorial no nível geométrico, tá certo? Vamos lá? Bom, então agora nós vamos resolver um exercício muito simples, que é um exercício de, né, demonstração geométrica do vetor, representação geométrica do vetor, ou melhor, está caindo no Enem como forma de ilustração e o aluno erra por não saber, né, desenhar vetores. Dados os vetores A, B e C como na figura, apresentar um representante de cada um dos vetores. Isso aqui é um vetor só, alunos, tá? Enxerga isso aqui como um vetor só. Eu vou chamar isso aqui de um vetor V1, tá? Essa soma aqui, tá? Então eu tenho o vetor 2A menos 2B menos C. A partir dessa malha aqui que eu tenho, dessa representação, eu tenho que fazer geometricamente o vetor 2A menos 2B menos C, tá certo? Não é uma tarefa fácil, alunos, tem que estar com régua aí, tudo certinho, correto? Bom, olha só, o meu vetor A, ele tem, a minha lousa é quadriculada, tá? Se não é possível você enxergar, eu estou dizendo. Então ele tem uma malha na horizontal e 1, 2, 3 na vertical. O meu vetor B, ele tem 1, 2, 3 na vertical, 1, 2, 3 na horizontal, perdão, e 1, 2, 3 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5 é o vetor C na horizontal e 0 na vertical. Então, nós vamos, né, fazer, usando o mecanismo aqui, o instrumento aqui da régua, o vetor 2A menos 2B menos C, eu vou representar por V1 aí no exercício. Vamos representar essa soma geometricamente. Ah, professor, soma, mas tem menos ali. Volto a frisar, o que nós estamos somando aqui é somando o oposto dos vetores, tá certo? Então já vamos direto aqui, já passar ele no seu formato. O A, ele é dobrado aqui, ó, nesse esquema que ele quer. Então eu vou introduzir aqui um ponto O, que eu vou chamar de origem, tá? E eu vou desenhar o vetor 2A. Bom, ele tem 1 na horizontal, então ele vai passar a ter 2, 1, 2, ó. Ele tem 1, 2, 3 na vertical, então ele vai passar a ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, ó. Olha lá onde vai estar o vetor 2A, ó. Esse aqui é o vetor 2A, correto? Aí, ó. É a representação do dobro desse vetor aqui, correto? Maravilha. Menos 2B, opa, menos 2B. O vetor 2B também dose dupla, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 por 3 é o vetor B. 3 malha quadriculada horizontal, 3 malha quadriculada vertical. Vai dobrar oposto. Opa, então ele vai dobrar do oposto. Então eu vou contar, ao invés de eu contar 6 para cá, né, e 6 para cá, eu vou contar 3 para cá e 3 para baixo, porque ele é negativo, né? O vetor B é negativo, então ele tem que estar oposto aqui. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vertical, lá o vetor B, ó o vetor 2B, ó, onde vai dar, ó, menos 2B, aqui, alunos, ó que maravilha, aqui está o meu vetor menos 2B, maravilha, certo? Correto? Beleza. E o vetor C? Bom, o vetor C ele está contrário, né? Menos C ele está contrário, 5. 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha, aqui está o vetor C. Olha lá, ó. Vetor C, 1, 2, 3, 4, 5 na malha. Esse aqui é o meu vetor menos C, hein? Ó, menos C. Direção sentido para cá, menos C para lá. Bom, agora eu tenho que somar, né? Eu tenho que somar. Eu posso não, é o procedimento correto. Eu faço 2 a 2.
Primeiro eu faço do 2A com o C, e aí o que der resultante eu faço com o menos 2B. Ah, professor, mas eu posso fazer, por exemplo, o 2A com o menos B primeiro? Pode, claro que pode. Então nós vamos fazer aqui, ó, vamos lá. Vou fazer com o 2C, tá? Com o 2A e o C. Então eu vou pegar o C, o vetor C, e trazer para cá. Vamos contar lá. 5 malha quadriculada. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, alunos. Olha lá, ó. Ó o vetor C menos C sendo aqui projetado, ó. Olha lá, ó. Esse aqui é o vetor menos C. Correto? Não é uma tarefa fácil, não. E aí eu trago o vetor 2A aqui, ó, paralelo ao primeiro, tá? Paralelo ao primeiro. Olha lá, no encontro dos dois, me dá o vetor soma de A com menos C. 2A com menos C aqui, ó, correto? Agora eu vou fazer o vetor geral, né? Agora eu vou pegar esse aqui que eu achei e fazer com B e finalizar. Então o B vai vir aqui, ó. Quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, ó. Vou trazer o B para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá o B onde vai, ó. Para facilitar para você, conta de assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui, ó. Correto? Beleza? E quanto que ele é vertical? Vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Então você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá, ó, onde ele vai dar. Tá certo? Então o vetor B, a hora que eu pego ele e trago para cá, ó. Aí, ó, ele vai vir aqui, ó. Vetor B não, né? Aqui ele já é o menos 2B, alunos. Menos 2B. Correto? Maravilha, né? Agora, ó, só pegar esse laranja e trazer para cá, ó. Olha lá, ó. Só pegar o laranja e trazer para cá. Olha só que coisa. Aqui, quem que estamos aqui? Aqui nós temos o 2A menos C, hein? Não confunda. 2A menos C, alunos. Esse aqui é o 2A menos C. Eu usei esse menos esse primeiro, tá? A ordem não importa aí, porque é soma, correto? E aí, eu vou ter aqui o menos 2B, eu vou ter o vetor soma a partir da origem do primeiro, ó. Vai passar aqui sobre o vetor menos C, né? Vou pegar uma parte dele. Opa, tá quebrando aqui. Olha lá, ó. Esse aqui é a representação geométrica do meu vetor V1, né? Eu chamei de V1. Aqui. Maravilha, alunos, maravilha. Entenderam isso? Como é que faz? Bonitinho. A seta. Leva uma régua no dia do vestibular, tá? Leva uma régua no dia do vestibular para que você possa entender fazer isso aí direitinho. Correto? Maravilha? Agora nós vamos fazer o item B. A mais B mais C, tá certo? Veja bem que não é uma tarefa simples, tá? Se você não usa régua, o vestibular dá um pouquinho inclinado aqui, você pode achar que dá um desenho um pouco inclinado, você pode achar que o outro jeito está certo. Geralmente eles usam uma malha quadriculada dentro do caderno de questões, né? E aí você poder usar essa malha quadriculada em seu favor, tá certo? Então vamos fazer o item B. Bom, alunos, o item B, em comparação com o item A, tá uma facilidade tremenda, né? Porque o item A a gente teve um pouquinho de trabalho. Tá? E é interessante a gente fazer um pouquinho mais trabalhoso para vocês entenderem. Então eu vou chamar ele de V2, tá certo? Bom, vou fixar a minha origem, meu ponto de origem. Olha lá, o A é 1 para a direita, né? E 3 para cima, para vertical. Então, o A eu vou pegar aqui, olha lá, ó, esse aqui é o meu vetor A. Olha lá ele, certo? O C continua do mesmo jeito aqui, ó, né? Então, é só contar 5 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, olha lá, ó, e fazendo a malha quadriculada aqui o vetor C. E o vetor B, né? Ele vem aqui com 3 coordenadas horizontais, 3 malhas quadriculadas coordenadas verticais. Esse aqui é o meu vetor B. Maravilha! Alunos, fazer a soma é o mesmo processo, né? Se comporte do mesmo jeito, ó. Eu vou fazer primeiro de A e C. Ah, professor, posso fazer de A e B? Posso. Como aqui está estreitinho, ó, fica meio complicado você fazer o A e B, que ele vai sair aqui e vai ficar meio rabiscado. Então vamos fazer
o C primeiro, o A e o C primeiro. Olha lá, ó. O A e o C, eu projeto o vetor A para cá, certo? E pego a régua aqui e jogo o vetor C aqui, ó, na horizontal. Olha lá o vetor C. O que que me dá isso aqui? O que que me dá isso? Isso aqui me dá o vetor soma A e C, ó. A mais C aqui. Agora eu vou fazer com o B, né? Ó o B onde está aqui, ó. Ó, tá certo? Vou trazer o vetor B para cá, ó. O vetor B tem que vir para cá, com 3 por 3 coordenadas, olha lá, ó. 3 por 3, então ele vai dar aqui, ó. Esse aqui é o vetor B. Olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É o que ele tem aqui do desenho dele, correto? E aí, o vetor AC, o vetor A mais C, eu tenho que somar A mais C. Então ele vai vir aqui, ó. Ó que legal, ó. Olha lá, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo? Vai transportar ele para cá. Olha lá, ó. Ele vai sair lá em cima. Vai ficar um vetor estreitinho. Esse vetor aqui é o A mais o C. Alunos, me perdoe a falta de estética aqui. Deixa eu só apagar aqui e desenhar corretamente aqui, colocando. Esse aqui é o vetor B, tá? E aqui o vetor C. Lembrando vocês que nós aqui, estética não é a nossa habilidade, mas a gente quebra um galho aí. Olha lá, ó. Então aqui, né, esse aqui é o vetor A mais C, correto? Aqui vetor B, esse aqui de branquinho aqui foi o que eu fiz, era o vetor C, né, ó. Aqui, horizontal, aqui o vetor B. Beleza, entenderam? Compreenderam? E aí, o meu vetor soma, ó, olha lá onde vai dar a soma total dos vetores, ó. Olha lá, ó. Esse aqui é o V2, o de verde, certo? Ou seja, eu vou fazer a mão, que é um vetor grandão aqui, né, ó, com essa direção, com esse sentido. Maravilha! O segredo é usar a reguinha, vai fazendo isso, aquilo, olha lá. A soma dos 3 vetores dá isso aqui, tá certo? Módulo da soma é diferente, alunos, tá? Não confunda, correto? Agora nós vamos fazer o item C, né? Que também vai ficar um pouquinho mais fácil, tá certo? Bom, alunos, o item C agora tá bem mais fácil de entender, né? Acredito que se vocês pegaram aí as manhas, vou dar uma ajeitada nele aqui. Aqui nós temos entre parênteses, né? Perdão, alunos, aqui é A, tá? Aqui é A. Nós temos aí entre parênteses A e C, e automaticamente isso aqui é uma soma, né? É uma soma de vetores. Então, é uma soma, aqui é uma soma, eu tô fazendo a soma do oposto de A mais C, com 2B, com o dobro de B. Então aqui eu posso escrever assim e vou escrever isso aqui como sendo V3. Maravilha. Vamos lá. Vamos pegar o vetor B e multiplicar ele por 2. Então, traço um ponto de origem, aqui é o meu ponto O. O vetor B, ele tem 3 horizontal, 3 malha horizontal, 3 malha vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, então aqui vai ser o vetor 2B. Esse aqui é o vetor 2B, correto? E aí eu tenho o vetor menos A, menos C. Bom, o vetor menos A, né? Só colocar contrário aqui, então eu vou ter ele mais ou menos assim representado, ó. Esse aqui é o vetor menos, é o vetor menos A, aqui, ó, assim representado, correto? Maravilha! O vetor C, ele está negativo aqui, ó. Então eu vou trazer ele para cá. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ó, ele vai vir aqui, assim representado. Esse aqui é o menos vetor C. Bom, para ficar bonitinho, legal, o desenho, qual que vocês preferem fazer primeiro? Né? A e C, 2B e menos A, ou menos C com 2B? Vamos fazer o A e o B aqui, que está mais ou menos equilibrado. A gente já traça eles dois, está mais fácil. Escolha, aluno, não tem problema a ordem, tá? Você decide. Então vamos lá. O vetor 2B virá aqui, ó.
Olha lá, ó. Atenção, alunos. Olha lá o vetor 2b, ó. Paralelo, né? Se você traçar uma reta aqui, ela está paralela a essa aqui. E aí, esse aqui é o 2b, ó, projetado nessa condição. E aí, aqui nós temos o vetor menos a, certo? Vetor menos a aqui representado, beleza? Olha só o vetor resultante 2b menos a, tá aqui, ó, correto? Tá aqui 2b menos a, que é o vetor, né, soma de 2b menos a. Agora, eu vou trazer esse vetor aqui para somar com menos c. Então, ele vai ter que vir paralelo aqui, ó, correto? É só contar, alunos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, daqui você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1 e 2, 1 e 2. Olha onde vai pegar, ó. Vai ficar um negócio meio feio. Por isso que eu vou fazer bem de colorido para vocês entenderem. Olha lá, ó. Olha onde vai pegar, ó. Ó. Olha lá, o vetor soma. Esse aqui é o vetor soma projetado 2b menos a. Deixa eu desenhar o vetor menos c aqui, ó. Né? Desculpa a nossa lambuzeira aí, né? Mas faz parte do pacote. O importante é que vocês entendam. Se vocês não entenderam, teste nos comentários. Se for preciso a gente regravar essa aula novamente para que vocês possam entender, a gente regrava, não tem problema não. Tá certo? E aí, olha o C, ó. Olha o menos C, onde ele tá. Aqui, ó. Não tá? Eu vou trazer ele daqui para cá, na mesma direção, mesmo sentido, tá? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá o menos C aqui, ó. Correto? Bom, aí o vetor soma aqui, V3, ó, vai da minha origem aqui. Correto, alunos? Ó o meu vetor V3 aqui, ó. Olha lá, ó. Esse aqui é o meu V3, tá certo? Correto? Então o V3 saiu 1, 2, 3, 1, 2. O vetor V3 saiu assim, ó. Ó, ele saiu com 3 horizontal e 2 vertical, né? Perdão. Desse jeito, nesse formato. Enem, ele bota uma figura dessa e pede para você falar qual é esse vetor. Aí vai ter várias figuras, vai ter seta horizontal. Aqui apresentar isso aqui é a resposta correta. Alunos, entenderam essa aula? Desculpa a nossa falta de preciosidade nos desenhos, né? Até porque a nossa preocupação aqui é fazer você entender de forma ampla. E os desenhos, você aí com a régua em casa, você consegue fazer, tá certo? Mas essa é a representação geométrica do vetor, coisa que não tem nada a ver com o módulo da soma de um vetor, tá certo? O módulo da soma, correto? Então, próxima aula vai vir quente, a gente vai falar dessa soma, desse módulo da soma, utilizando as leis do seno, cosseno, tá? E automaticamente nós vamos trazer para vocês aqui os elementos matemáticos dos vetores. E depois nós vamos encerrar com a base canônica e resoluções de 3 exercícios, tá certo? Quero encerrar essa aula de hoje com uma reflexão para você, jovem estudante pré-vestibulando, senhores pais de alunos e estudantes no geral. Foi feita uma pesquisa no Brasil muito séria envolvendo as instituições de ensino privado. E constatou que, até mesmo nas escolas de elite do Brasil, existe um déficit de aprendizados por parte dos alunos, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Ou seja, a crise educacional de ensino-aprendizagem chegou nas escolas particulares. E você que é pai de aluno, ou você que é aluno de escola particular, paga caro pela escola, está se perguntando, mas como que nós vamos fazer para consertar tudo isso? O que essa pesquisa mostra é que o problema educacional do Brasil vai além de políticas públicas, vai além de ações governamentais, vai além de investimento, já que toda a estrutura é privada. O que nós queremos dizer aqui para você, nós aqui do Superato, não é fazer críticas à escola privada, fazer crítica, apologias a denominações, não é nada disso. O que nós queremos é conscientizar você, estudante, senhor pai de aluno, você que é professor de escola particular, você que é dono de escola particular.
Os países que melhoraram no ranking educacional internacional são aqueles países que introduziram metodologias diferenciadas de ensino. Como Portugal, Bangladesh e Coreia do Sul, nos últimos 20 anos, eles mudaram a política escolar, de administração escolar, gestão e metodologias de aplicação em sala de aula. E método tradicional, como o nosso aqui, GIS, lousa, está constatado que ele atende apenas 30% a 20% do aluno. As escolas do futuro do século XXI deverão ter metodologias diferenciadas de aplicação em sala de aula e práticas pedagógicas extra-classes que envolvam o aluno com a escola, que faz o aluno gostar do ambiente escolar, se interessar, se interagir com os professores e aprender melhor. É isso que faz uma escola de qualidade, tá certo? Nos próximos vídeos, nosso relacionado a desenvolvimento pessoal, nós vamos trazer conceitos neurocientíficos e propostas para que você possa melhorar seu quociente de inteligência. Isso são coisas que você não vai ver em cursinho pré-vestibular nenhum do Brasil, nenhuma escola particular, seja ela pública ou privada, vai ensinar isso para você. Nós vamos trazer aqui em primeira mão a diferença que faz determinadas atitudes do dia a dia para que você possa ser mais inteligente, tá certo? Um forte abraço, te vejo na próxima aula, vem quente. Até lá!